Um dos mais esperados lançamentos deste ano era sem dúvida o Fiat Fastback, que deve agitar o mercado. Mas afinal das contas, ele é só um Pulse Coupé ou tem personalidade própria? Vamos descobrir. Bom, mas antes de começar, vamos esclarecer essa dúvida. Apesar de ter sido inspirado no conceito Fiat Fastback, que foi apresentado no Salão do Automóvel de 2018, que era feito sobre a plataforma da Toro, a decisão da Stellantis foi usar a do Pulse para se situar no segmento dos SUVs compactos. Resultado, é um Pulse Coupé. Mas no conjunto acaba tendo uma personalidade própria e mais sofisticação. Mas antes de continuar, deixa eu esclarecer uma coisa. Os preços só foram divulgados hoje, dia do lançamento, quando este vídeo já estava editado. Então, o preço das três versões, a Impetus T200 e a Audace T200, ambas com motor 1.0 turbo, e a Limited Edition T270 Powered by Abarth, com motor 1.3 turbo, a única que nos foi apresentada e que fizemos o test drive, estão todos aqui embaixo na descrição. Voltando. Na frente, uma nova grade e para-choque igual ao que será usado na versão Abarth do Pulse o diferenciam. Os faróis são iguais, porém Full LED em todas as versões, bem como as lanternas traseiras. Um diferencial é o DRL, a luz de condução diurna branca, que passa a piscar em amarelo ao ser acionada a seta de direção. De lado até a coluna B é igual ao Pulse. Dali em diante, exceto pelas portas traseiras do Cronos, é tudo novo, com o teto em estilo coupé e a traseira com um balanço maior, o que aumentou o comprimento total em 33 centímetros e 3,5 na altura. Molduras das caixas das rodas e embaixo das portas dão aquele ar aventureiro. E a traseira, claro, é toda nova, com lanternas afiladas que aumentam a sensação de largura do carro. Aliás, foi o que ocupou a maior parte do desenvolvimento do design, com várias propostas até chegar à configuração final. Um detalhe curioso é a falta do limpador de vidro traseiro, como acontece no BMW X4 ou X6 e outros. É que, com esse perfil aerodinâmico do teto e da traseira, o fluxo de ar mantém o vidro limpo, dispensando o limpador, ao contrário dos hatch, peruas e SUVs que têm a traseira em corte reto e o turbilhonamento do ar joga sujeira no vidro, atrapalhando a visibilidade. No interior, a diferenciação foi mais comedida, apesar dos novos painéis das portas. Uma das coisas em que ele é muito parecido com o Pulse é aqui no painel, que é praticamente igual, a não ser pelas novas cores de texturização que fizeram com que ele ficasse mais clean e desse uma impressão de maior requinte. Inclusive porque os acabamentos, os detalhes, também melhoraram. Porém, um detalhe que parece não ter muito jeito é a tampa do porta-luvas. Apesar de menor, o desalinhamento continua. Mas tem uma coisa que o deixa bem diferente, é o novo console, que é mais alto e dá um ar mais esportivo ao interior. O acabamento, de uma maneira geral, está melhor, apesar de manter muitas partes em plásticos, como o painel. Os materiais aparentam boa qualidade e superfícies macias ao toque só nos braços das portas e no central. No quesito espaço, na frente é igual, mas por causa da caída do teto, atrás houve modificação. Como a plataforma é a mesma do Pulse, a distância entre eixos é a mesma, 2 metros e 532 milímetros. Por isso, o espaço para as pernas é exatamente igual. O que mudou foi o encosto, que está mais inclinado, melhorando o conforto de quem está aqui e também aumentando o espaço para a cabeça.
Uma das maiores atrações do Fiat Fastback é o porta-malas. Ele tem 600 litros de capacidade pelo método bruto, ou seja, enchendo ele d'água. Ou então 516 pelo sistema VDA, aquele de bloquinhos. De qualquer maneira, é um porta-malas de respeito. Bem, agora chegou a melhor hora. Dirigir o novo Fiat Fastback. E aquele velho recado: se você não é inscrito, se inscreve. Não deixa de acionar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que chegam, tá? Não deixe de dar aquele like, que isso nos ajuda bastante. E também você pode se inscrever como membro, que você vai ter conteúdos diferenciados. E também não deixe de nos seguir nas mídias sociais, certo? Essa versão, a única que eles permitiram que a gente dirigisse, que fizesse impressões ao dirigir, é a Fiat Fastback Limited Edition Powered by Abarth, que é a versão topo de linha. Ela é equipada com motor 1.3 turbo, é um belo do motor, que a ideia dessa versão é o desempenho também. Além da sofisticação, é o desempenho. E é também o início da nova fase da marca Abarth. O Pulse Abarth, que vai vir depois, vai ter o mesmo motor, mas vai ter algumas diferenças na calibração e tal para poder dar um desempenho melhor. São 3 as versões do Fiat Fastback. Tem a Audaz e a Impetus. Essas vão ser equipadas com motor 1.0 turbo, né, o T200, que tem 125 cavalos com gasolina e 130 com etanol. E essas 2 versões, com o motor 1.0 turbo, vão ser equipadas com o câmbio CVT de 7 marchas simuladas. Okay? Esse carro também, em função da relação peso-potência dele, o carro pesa 1.304 quilos, então ele tem uma boa relação peso-potência, e mesmo com o motor 1.0, o desempenho dele não é ruim. Muito pelo contrário, é muito bom, é abaixo de 10 segundos. Ele faz 0 a 100 em 9,4 segundos, que é um tempo bem legal para um motor 1.0 turbo. Mas a Fiat até agora não forneceu mais informações técnicas sobre o modelo. E vamos esperar ele chegar para a gente ter uma avaliação melhor. Bom, mas vamos lá, né? Como é que é essa versão aqui por dentro? Entre as novidades, tem o freio de estacionamento elétrico e o auto hold, aquele que você para o carro, né? Quando você para o automóvel, você pode tirar o pé do freio que ele continua freado. E o hill holder, né? Claro, que é aquele que em subida não deixa o carro voltar para trás. Tem também a multimídia de 10,1 polegadas, que ela vem equipada com o Fiat Connect Me, que permite que você também tenha controle do carro pelo celular e também pelo Alexa, se você quiser. Você tem várias funções que você pode fazer pelo celular. Claro, tem Android Auto e Apple CarPlay, sem o uso de cabo. Tem uma saída USB atrás, para a galera que vai atrás. Aliás, por falar da galera que vai atrás, tem também saídas de ar-condicionado, que é legal, né? Quer dizer, melhora o conforto, tá? Outra coisa bem legal é o carregador por indução, já que não tem cabo. Então você tem um carregador por indução, que tem uma particularidade muito interessante. No novo sistema de ar-condicionado, que foi reprogramado, né, foi redimensionado para ter uma maior eficiência, eles fizeram com que tenha uma saída de ar-condicionado em cima do celular, para manter a temperatura do celular em 22 graus. Que o celular normalmente, quando funciona, ele aquece. E dessa maneira manter a temperatura do celular mais baixa. O revestimento é em couro sintético. Nessa versão é todo em couro sintético. O acabamento, de uma maneira geral, está bem feito.
né? Parece melhorou muito. Ele está bem melhor do que em relação ao Pulse. Muita gente reclama de alguns encaixes. Bacana também é o quadro de instrumentos, que é todo digital. É inspirado no da Toro e você pode mudar várias funções nele. Ele, inclusive, quando você põe o modo esporte, quando você muda os modos, ele também muda a configuração dentro dele. O volante é igual ao restante da linha. Confortável, volante com regulagem de altura e profundidade. Banco também, com várias regulagens, apesar de serem manuais. Você acaba encontrando uma boa posição de dirigir. Bom, então agora nós vamos falar da mecânica, né? Como eu já falei, é o motor 1.3 turbo, o T270, com 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol, 27,5 kgfm de torque com ambos os combustíveis, que é um motor que dá um belo de um desempenho ao carro. Aliás, para vocês terem uma ideia do desempenho, quando abastecido com gasolina, ele faz de 0 a 100 em 8,4 segundos. E com etanol, quando ele ganha os 5 cavalinhos a mais, faz em 8,1 segundos. A velocidade máxima é de 210 km por hora. Isso é um carrinho que tem um desempenho muito bom. Acho que entre os carros nacionais é um dos que tem um melhor desempenho. E esse motor está acoplado a um câmbio automático convencional com conversor de torque com 6 marchas. É um câmbio muito bom, tem engates bem suaves e ele responde muito bem ao acelerador. Então, a hora que você precisa de uma retomada de velocidade rápida, ele troca muito rápido. Dá uma olhada, ó. Fora o desempenho do carro, que é muito bom. Daqui a pouco, a hora que já estamos em curvas, então não está dando para dar uma grande acelerada. Por outro lado, nessas curvas dá para ver que as modificações que foram feitas na suspensão, eles mudaram molas e amortecedores, tanto da suspensão dianteira, que é independente, tipo McPherson, e a traseira é de eixo de torção. Então está com novas molas e novos amortecedores, tanto na frente quanto atrás. Atrás o eixo é mais rígido e na frente a barra estabilizadora também é mais rígida. Isso para fazer com que o carro não incline tanto em curvas. E claro, também adaptando o carro ao novo desempenho dele. Isso é muito importante. Ele realmente de curvas é muito bom. Olha aqui, ó, as retomadas dele são muito rápidas. E as curvas são feitas muito bacana. Olha, a estabilidade dele é muito boa. Um carro muito divertido. Com essa pegada esportiva dele, ele entrega o que ele mostra. Outra coisa boa da suspensão, estou percebendo até agora, é que apesar dessa firmeza maior que a suspensão tem, exatamente por conta do maior desempenho, como eu já falei, o carro continua, ele absorve muito bem as irregularidades, né? E é silencioso, o que ajuda no conforto ao rodar. O carro passa aquela sensação de íntegro, né, que é mais aquela sensação de robustez, que é muito agradável. Uma coisa que eu estranhei é que os freios são a disco só nas rodas da frente, quer dizer, já que ele tem essa pegada esportiva, poderia ter freio a disco nas 4 rodas. Seria algo mais condizente com a proposta do carro. O volante, a direção também foi recalibrada e ela tem um peso muito bacana, né? Quer dizer, ela é macia em manobras e tem o peso correto quando você está andando e é do tipo progressiva, ou seja, ela é macia na hora que você está em baixa velocidade ou fazendo manobras e vai endurecendo à medida que a velocidade aumenta. Que permite que você tenha um controle melhor do carro, né? Principalmente em alta velocidade. E uma coisa bacana é que nessa versão ele agora tem 3 modos de condução, que é o normal,
O manual, que você muda as marchas, tanto aqui nas aletas atrás do volante como aqui na alavanca de câmbio. E o Sport, que faz com que a resposta do motor seja mais rápida ao acelerador e as trocas de marchas são feitas em rotações maiores, ou seja, incrementando o desempenho esportivo do carro. E isso é feito por meio de um botão aqui no volante, um botão vermelho que tem um escorpiãozinho, inclusive, muito legal. Bom, o consumo, claro que para isso a gente quer sempre estar com o carro para avaliação, né? Fazer o consumo no nosso circuito padrão cidade-estrada, né? Nosso circuito padrão de teste de consumo cidade-estrada que a gente tem lá. Mas temos, por enquanto, os números do Inmetro. Com o etanol, ele faz 7,9 km por litro na cidade e 11,3 km por litro na estrada. Com gasolina, essas médias melhoram para 9,7 km por litro de gasolina na cidade e 13,6 km por litro na estrada. Não é nada excepcional, mas para um carro que tem um desempenho desse, até que são números bem razoáveis. Outra coisa que é legal é em termos de segurança. Ele vem com alerta de colisão, com frenagem automática e o alerta de saída de faixa, que é ativo. Caso você saia, o volante te traz de volta, né? Ele te avisa e traz de volta, para te manter dentro das duas faixas. São duas coisas legais, mas eu acho que pela categoria do carro poderia ter alguma coisa a mais. Do tipo um sensor de ponto cego, por exemplo, que faz muita falta, principalmente no trânsito, com esse monte de motocicleta que tem, né, andando na cidade. Então, bom, e além dos controles eletrônicos de tração e estabilidade, né, e auxiliar de partida e rampa, todas as versões vêm com 4 airbags, sendo que os laterais têm dupla função, proteção do tórax e proteção da cabeça. Ou seja, praticamente são 6 airbags. E durante esse test drive tivemos a oportunidade também de andar numa estrada de terra. Nós estamos fazendo isso agora. Que não é muito ruim, a estrada de terra boa, mas tem seus buracos, suas costeletas de vaca. E a gente está usando o sistema, o Track Control Plus, né, que é o controle de tração eletrônico, que ajuda bastante nessas condições. E inclusive com o freio off-road. Então, por exemplo, estamos numa subida aqui agora cheia de pedra, né? Então vou arrancar para vocês verem como o carro faz, que ele não vai, praticamente não vai patinar. Olha lá. Ele vai, o controle, ele não dá moleza. Ele acaba tirando o carro do lugar numa boa. Ou seja, se você for enfrentar um trecho de terra, tá, com um pouco de barro, sei lá, enfim, se você for para o seu sítio, que a estrada não é lá muito boa, dá para ir com tranquilidade com esse carro. Não é nenhum 4x4, mas se vira bem nessa situação também. Ele, obviamente, ele não é um fora de estrada, mas ele tem 19,1 centímetros de altura do solo, que é uma boa altura, que te permite você pegar uma estradinha de terra não muito boa, né? Claro que não dá para você fazer um off-road, mas dá para você enfrentar uns caminhos mais difíceis com ele numa boa, ainda mais com o auxílio desse Track Control. Ele tem bons ângulos de entrada a essa altura, né, os bons ângulos, e a saída, claro, é um pouco menor por causa da traseira maior, né, do balanço traseiro, que é maior, então não é tão boa, por exemplo, quanto a do Pulse. Ela é um pouco menor. Mas, de uma maneira geral, ele permite que você também enfrente um off-roadzinho leve, sem muito problema, com o auxílio desse Track Control. E outra coisa que ele tem também, para te ajudar no off-road, é o freio ABS off-road, que faz com que ele tenha uma atuação diferenciada quando você está na terra. Ou seja, ele pulsa, permitindo que você crie um morrinho na frente da roda que te ajuda a frear. A Fiat pretende vender de 2.500 a 3.000 unidades por mês.
E o carro já está disponível na concessionária, quer dizer, não vai ter pré-venda nem nada. É só chegar lá na concessionária, já vai ter carro de teste em todas as concessionárias e os 3 modelos, as 3 versões também à disposição. Resumo da ópera. Eu gostei do Fiat Fastback, pois apesar do forte parentesco com o Pulse, pelo que eu te contei, ele tem uma personalidade própria. Mas agora eu quero saber o que você achou. Então me conta tudo aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.